Olá, meu nome é Kaique, eu sou professor e formado em História e eu duvido você não se identificar com a realidade apresentada neste livro, A Sociedade do Cansaço. O autor Byung-Chul Han nasceu em 1959. É um sul-coreano que teve boa parte de sua formação na Alemanha. Ele é formado em filosofia, literatura alemã e também em teologia católica, além de ter um doutorado com uma tese sobre Martin Heidegger e é professor de filosofia e estudos culturais na Universidade de Berlim. E nessa e em outras obras o autor trata de questões do tempo presente, o que é bastante arriscado e pode gerar alguns equívocos pelo calor do momento. Por exemplo, neste livro o autor inicia afirmando que não vivemos em uma época bacteriológica ou viral, para enfatizar o desenvolvimento medicinal, mas o futuro desmentiu com a Covid-19. Porém, essas reflexões do tempo presente, se bem feitas, e nesse caso são, podem constituir uma fonte rica de reflexão. O livro Sociedade do Cansaço foi originalmente publicado em 2010, mas podemos dizer que sua leitura apenas se aprofundou e com certeza a realidade futura a confirmará e a tornará ainda mais complexa, a não ser que ocorra o que vou dizer no final do episódio. E isso não é um chute no escuro, porque os processos que geram a sociedade do cansaço apenas se fortalecem. Vamos ao livro. O livro é curto e dividido em apenas 7 capítulos, e arbitrariamente eu não vou passar por todos os capítulos, mas penso que o pouco dos 5 capítulos que vou comentar já dão uma boa amostra das questões abordadas. No capítulo 1, A Violência Neuronal, o autor trata especialmente do exagero de positividade predominante na sociedade do cansaço, e afirma que é esse exagero que gera o cansaço e as doenças neuronais da atualidade. Vamos entender. Segundo o autor, o século XX é marcado por uma linguagem imunológica que não se restringe aos vírus e bactérias a serem combatidos, mas transcende para a guerra, questões relacionadas à imigração e à vida social. No entanto, como citei na introdução, o autor afirma que o desenvolvimento científico possibilitou a superação das doenças virais e o modo como lidamos com o estranho ou ao negativo, alterou nosso sistema imunológico. A ênfase na imunização contra a alteridade, o outro, que é negativo, foi superada. Como já foi dito, essa linguagem extrapola as questões médicas e interfere na vida como um todo. E aqui acho importante ir além do que cita o autor para acrescentar a importância do ideal de progresso e de desenvolvimento ilimitados que são dominantes não apenas na ciência, mas também na economia. Explico. Boa parte de nós entende que as crises do sistema capitalista são transitórias e não inerentes ao sistema que tende a uma normalidade. Os coaches, a escola, algumas igrejas, as redes sociais e os influencers nos ensinam a estabelecer metas e buscar cumpri-las. A ênfase na superprodução e no desempenho pessoais foram assimilados por nós. Isso tudo exclui a negatividade do nosso campo de visão. Assim, não há espaço nem compreensão para o fracasso e o sofrimento, apenas positividade e nosso sistema de defesa se enfraquece. Acompanhe a síntese do autor, abre aspas. Doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, TPL, ou a síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Fecha aspas. E não que não tenhamos mais sistema imunológico, mas é que não detectamos negatividade para nos defender. A positividade não é algo a ser combatido, então nos afeta livremente e prejudica a saúde mental, porque nós acreditamos que podemos tudo. Eu estou cansado, chefe. Vamos ao capítulo 2 para aprofundar o debate. É intitulado Além da Sociedade Disciplinar. E eu já começo com uma citação do autor. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados, fecha aspas. E ao que o autor se refere quando trata da sociedade disciplinar? O nosso passado recente é marcado por uma série de instituições, de espaços que têm, dentre outros objetivos, controlar os corpos. São as fábricas, são as escolas, as prisões, os hospícios, são espaços em que o não está muito presente.
No entanto, o autor vai dizer que é como se estivéssemos numa transição para uma sociedade do desempenho. O não acaba ficando de lado e o sim, o faça, o produza, vai ganhando mais espaço. Na sociedade do trabalho, a necessidade do desempenho se impõe. Vou para outra citação do autor. Abre aspas. Segundo Ehrenberg, a depressão se expande ali onde os mandatos e as proibições da sociedade disciplinar dão lugar à responsabilidade própria e à iniciativa. O que torna doente na realidade não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. Fecha aspas. Então, através de diversas instituições, no trabalho, na rede social, na igreja, em tantos espaços, a ênfase no trabalho e na produção é tamanha que nós somos pressionados a sempre produzir. Só que na nossa sociedade isso fica mais intenso quando nós mesmos, os sujeitos, internalizam essa pressão da produtividade. E aí o autor vai sintetizar o seguinte: agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Eu mesmo me pressiono a sempre produzir. Eu mesmo estabeleço metas que eu tenho que cumprir, eu nego o descanso, eu nego o tédio, que eu já vou citar mais adiante, e assim é a ênfase na positividade que nos deixa sempre ativos, e isso vai gerar diversos problemas para a saúde mental, vai gerar cansaço. O capítulo 3 é intitulado O Tédio Profundo. E eu espero que você não se incomode, mas eu vou fazer uma citação longa do autor que tem muito conteúdo para a gente refletir. Abre aspas. O excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Com isso se fragmenta e destrói a atenção. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. A técnica temporal e de atenção multitasking, multitarefa, não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Fecha aspas. É tanta informação que pode parecer um tanto confuso, mas na realidade não é. O autor está dizendo que a gente vive num período que, com o desenvolvimento tecnológico, e vamos citar mais especificamente com os celulares e a internet, a gente está a todo momento recebendo diversos estímulos, e não precisa ser só o celular. Pode ser um outdoor, pode ser uma propaganda, um anúncio, enfim. E nós estamos sempre sendo bombardeados por diversas notícias, por informação. E não é incomum, pelo menos eu, ver pessoas dirigindo um carro, dirigindo uma moto com o celular na mão. Eu dou aula na escola pública e eu vejo que a atenção, a capacidade de atenção e de foco dos estudantes está muito prejudicada. E, inclusive, é possível que a sua atenção também esteja prejudicada. Porque quando nós recebemos muitos estímulos, para que a gente dê conta dessas informações dispersas e diversas, a nossa atenção tem que ser dividida. E se a nossa atenção está dividida, o foco fica prejudicado. Tanto que não é incomum, imagino para você, estar conversando com alguém, você está ouvindo aquela pessoa, só que ao mesmo tempo a sua mente está longe, não está ali prestando atenção. Por quê? A nossa capacidade de concentração foi prejudicada. E aí o autor vai dizer que essa multitarefa, o nosso cérebro sempre ligado, além de gerar cansaço, prejudica a nossa capacidade de criação, inclusive. O autor vai dizer que as grandes criações da história do mundo, elas são feitas quando se tem tempo livre, quando se tem um tempo de tédio. E não é um tédio de, nossa, que saco, que chatice. Não, é um tédio de você não fazer nada, você ter um tempo para você não fazer nada, para que aí sim você foque em alguma coisa. E não fique nesse loop infinito que a gente está sempre recebendo informações. Então, paradoxalmente, até o descanso exige esforço para você romper com esse ciclo vicioso e poder se concentrar em alguma coisa. O diálogo, a conversa,
o aprendizado, a criação, a profundidade só são possíveis com o tédio. E é esse tédio que a gente está aprendendo a negar, com essa ênfase, mais uma vez, na positividade, na produtividade, no desempenho. E isso tudo contribui para essa sociedade do cansaço. Eu estou cansado, chefe. Pelo capítulo 5 eu vou passar muito rapidamente, e ele é intitulado Pedagogia do Ver. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse capítulo é o que o autor vai falar a respeito da ira que nós desaprendemos. Esse sentimento que gera uma ação foi desaprendido por nós. E tem uma citação bem curta que ele vai dizer o seguinte: o futuro se encurta numa atualidade prolongada. Nós não temos a ira, e a ira aqui não é o sentido... A ira aqui não está no sentido de você sair xingando alguém na rua, agredir alguém, não. A ira é uma ação, uma determinação que interrompe um estado atual. E isso nós não temos mais. É como se nós, que vivemos na sociedade do cansaço, é claro que existem exceções, estamos sempre no modo automático, sempre recebendo informação, mas ao mesmo tempo apáticos a essa informação, porque essa divisão da nossa atenção gera o cansaço. E a ira que nos falta, ela nos priva de mudar a direção, de olhar para um outro lado, de fazer uma coisa diferente, de interromper o estado atual. Mas nós, na maior parte do tempo, estamos cansados ou irritados, mas não temos a capacidade da ira que interrompe essa mesma apatia, esse mesmo cansaço e essa hiperatividade que, na verdade, gera uma letargia ou mesmo várias doenças mentais que são características da sociedade do cansaço. E por fim, o capítulo que dá o título do livro, Sociedade do Cansaço, eu vou fazer mais uma citação, abre aspas. A sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping. Nesse meio tempo, também a expressão negativa doping cerebral é substituída por neuroenhancement, melhoramento cognitivo. Todavia, há também cientistas sérios que argumentam que será de certo modo irresponsável não utilizar tais substâncias. Um cirurgião que poderia operar de maneira mais concentrada com a ajuda desse melhoramento cognitivo faria menos erros e poderia salvar mais vidas. Do que é que o autor está falando aqui? Fechando aspas, então. Ele vai dizer que o doping, o ato de introjetar em si alguma substância química para melhorar o seu desempenho, ele foi banalizado. Apenas se trocou o nome, porque o doping ele tem um sentido muito pejorativo por causa dos escândalos dos esportes, quando um atleta usa alguma substância, que seria uma trapaça, porque isso deixa ele mais focado, isso melhora o desempenho dos seus músculos e ele tem vantagem em relação ao seu oponente. Só que esse sentido pejorativo do termo e da prática foi abandonado, segundo o autor. E hoje é banal a utilização de diversas substâncias. Tanto que a droga mais consumida no mundo é o café. É uma droga natural, mas que ela com certeza tem efeitos no nosso corpo, no nosso organismo, para melhorar o desempenho. Ela inibe a sensação de fome, ela aumenta a capacidade de concentração, mas, se ingerida em excesso, pode gerar diversos problemas. Também o uso de suplementação, especialmente com tantas pessoas frequentando academias, fazendo exercícios físicos, também é banalizado. E também existe o dado da realidade seríssimo, que é a medicalização da vida. E isso é muito preocupante, especialmente porque tem atingido crianças. Crianças que têm algum laudo, algum diagnóstico de transtorno de concentração, estão sendo medicalizadas desde a infância. E isso, mais uma vez, altera o funcionamento natural do corpo. E é claro que isso é bastante debatível em relação a uma deficiência, mas a questão é: isso não existe apenas para suprir deficiências, mas para melhorar o desempenho. E isso tudo, segundo o autor, permite que nós sejamos tratados como máquinas. As máquinas, para funcionarem, precisam de combustível. Assim como as máquinas, nós ingerimos substâncias químicas para melhorar o nosso desempenho. Assim, nós não somos tratados como humanos que se esforçam, como no esporte, para ter o melhor desempenho. Se perde essa beleza, mas nós recorremos à trapaça para mais uma vez ir no fluxo dessa superpositividade, da superprodução, do superdesempenho, da hiperatividade, que mais uma vez caracterizam a sociedade do cansaço, a sociedade que nega o descanso.
Diante disso tudo, vale dizer que o autor não fica apenas nas críticas, mas ele apresenta uma sugestão. E ele vai dizer o seguinte, ainda neste capítulo, abre aspas, o cansaço de esgotamento não é um cansaço da potência positiva. Ele nos incapacita de fazer qualquer coisa. O cansaço que inspira é um cansaço de potência negativa, a saber, do não para. Também o Shabá, que originalmente significa parar, é um dia do não para, um dia que está livre de todo para isso, para falar com Heidegger, de toda e qualquer cura. Trata-se de um tempo intermédio. Depois de terminar sua criação, Deus chamou ao sétimo dia de sagrado. Sagrado, portanto, não é o dia do para isso, mas o dia do não para, um dia no qual seria possível o uso do inútil. Ou seja, o autor vai citar uma experiência particular de comunidades judaicas, a prática de guardar o sábado, talvez por ser bastante conhecida no Ocidente, para falar que os judeus tinham uma sabedoria em separar um dia para não se fazer nada. E não é um não se fazer nada, é não se fazer tudo aquilo que já faz parte da rotina, da superprodução. Os judeus tiram o sábado para contemplar, para descansar, para reunir a família, para cultivar a sua espiritualidade, para se conectar com o seu Deus, com o divino. E segundo o autor, essa é a verdadeira liberdade. A liberdade não está em eu posso fazer tudo e por isso eu vou fazer tudo, mas está em poder dizer não. Hoje eu não farei isso, hoje eu não farei aquilo, hoje eu vou descansar. Essa é a liberdade, é só através disso. E entenda, o autor não está dizendo que todos nós precisamos ser judeus ou adventistas do sétimo dia, não. Mas que nós precisamos nos esforçar para romper com essa lógica, com esse ciclo vicioso da superpositividade, com esse excesso de positividade, para verdadeiramente descansar. E a solução parece simples, mas a negação do cansaço é tão entranhada em nós que o descanso se tornou contraintuitivo, perdeu o sentido. E aqui eu peço licença para ir além do livro, porque essa é uma solução imediata. Trata dos efeitos, mas não da causa. A solução não dada neste livro, e não que o autor não saiba ou já não tenha dito em outro livro, estou falando apenas deste livro, mas que muitos apontam, seria no mínimo romper com o atual funcionamento do sistema capitalista. Porque a produção e manutenção do cansaço àqueles que ocupam posições de exploração são inerentes ao sistema que reduz a vida a relações de produção e consumo. Nesse sistema, a realidade da luta de classes é mais que atual, embora um tanto camuflada pela fragmentação das identidades, que obviamente não é por acaso e sim projeto, mas ainda é verdade que um é o interesse do trabalhador e da trabalhadora e outro o do patrão ou da patroa e dos grandes empresários que aqui no Brasil mantêm ingerência na vida política do país em detrimento da classe trabalhadora. Mas isso é assunto para outro episódio. Não vou chamar essa exposição nem de resumo, mas registro aqui algumas das ideias do livro e reflexões que fiz a partir dele. Comente aqui se você entendeu, achou interessante e se você se identificou também. Eu me identifiquei em diversos momentos e entendi muito do meu cansaço. Se inscreva no canal e até a próxima.